Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você esteja assistindo essa aula. Eu sou o professor Andrei e é um prazer compartilhar mais um pouquinho de conhecimento sobre Flutter. Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de mais um componente muito importante dentro do Flutter, que é o Dialogs, que são basicamente um pop-up que vai alertar o usuário sobre alguma atividade. Então, sempre que a gente precisar adicionar um produto no carrinho, ou precisar executar alguma ação que a gente precisa exibir uma mensagem pedindo uma confirmação do usuário, ou até mesmo um alerta, a gente tem a opção de usar os Dialogs. Então, esses Dialogs a gente tem seis tipos, aqui eu listei 5, e eu vou falar um pouquinho sobre o último no final desta aula, tá? Então, entre esses nós temos aqui alguns mais simples, por exemplo, o Custom Dialog, ele abre um container com título, pode ter uma descrição e tem um botão de fechar, um ícone de fechar, né? E tem alguns mais complexos um pouquinho, para fazer ele é bem tranquilo, a gente vai ver, mas a ideia é que quando eu clico aqui ele já abre para mim, ó, aqui a gente está falando sobre, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui eu estou falando de um time picker dialog, então é um componente que retorna para mim o relógio, para selecionar o relógio, né? Então eu posso tanto selecionar aqui através desse seletor que representa o relógio, ou um relógio mesmo, né? Então ele está pegando a hora do meu relógio, então tá 8 e 7 aqui, mas é a hora que está rodando no meu emulador, eu não configurei, né? Então está em outro time zone. Então eu vou mudar aqui, por exemplo, para um horário, sei lá, vou colocar aqui 4 da tarde, 4 e 10, então eu consigo manipular aqui e também consigo pelo próprio teclado, caso eu esteja com o teclado ativado, né? Então fica ao critério aqui. A experiência acho que fica melhor no celular utilizando aqui o seletor direto no relógio, né? Então eu marco aqui. E eu também tenho a data, né? Então ele abre o calendário para mim já formatado aqui para eu selecionar a data também. Então a gente vai ver hoje nessa aula esses 5 tipos de dialog, né? Então custom dialog eu vou fazer um do zero com vocês, aproveitando, estendendo a classe dialog. Depois um simple dialog que já está pronto, o alert dialog também já estão prontos. A gente só vai utilizar os recursos que tem dentro dele, tá? Eu vou deixar eles bem simples, ó, um exemplo do simple dialog, e vocês vão complementando de acordo com o que vocês preferirem ou precisarem utilizar, tá? Então, só dando uma passada pelo projeto aqui, não tem muito segredo, nossa main chama home screen. Na home screen eu tenho um center no meu body, o app bar normal, um column, e aí eu tenho todos os elevated button, né? Então, são 6 elevated button, um para cada um. Então, assim, os 3 primeiros, o custom, o simple e o alert, nós vamos usar o show dialog para chamar ele, né? Então, a gente tem aqui, ó, show dialog, passa o contexto, o construtor, e retorno, esse show dialog, ele espera um retorno, e esse retorno vai ser o objeto em questão, no caso aqui o custom dialog, ou o simple dialog, ou também o alert dialog. Mesma estrutura, ó, show dialog, passa o contexto, dentro do elevated button da função onPressed, né? Os 3. E aí eu tenho meu builder aqui, e tenho o retorno aqui passando um título e as ações, né, ícones que eu queira utilizar, né? Os dois últimos que vão mudar um pouquinho, né? Que a gente vai precisar, em vez de retornar alguma coisa, dentro do próprio onPressed, nós vamos chamar um show time picker e vamos passar alguns elementos que ele precisa para funcionar. Mesma coisa para o datetime, para data, né? Ele a gente vai chamar aí o show data picker, date picker, né? Show time picker para o horário e show date picker para a data, o calendário. Beleza? Então vamos lá, iniciar um novo projeto. Opa, apertei voltar. Já subi no Git também, tá? Então assim, se vocês precisarem olhar, consultar lá o projeto, deem uma olhada sem nenhum problema. Só vou pedir que vocês, por favor, pratiquem, tá, pessoal? Vocês precisam praticar. A programação é ciumenta, ela vai embora mesmo se você não treinar. Vou deixar Android, iOS e Web aqui marcados. Nesse projeto, terminar o emulador aqui. Lib, text. Beleza, estamos aqui no nosso novo projeto. Então, agora eu vou aqui na minha main, só inicializar aqui, importar. Deixar esse readme. Deixar meu void main. Run app, material app, home. Criar um novo arquivo aqui, chamar de home, né? De home screen. Portal material. Beleza? Retornar aqui o nosso scaffold. App bar. Aqui vamos colocar só um título mesmo. Página inicial. Body, column, filler. Beleza? Está pronto o nosso home screen aqui inicialmente. Vou fazer só a chamada dela aqui. Screen. Feito. Vou colocar um debug show check mode banner, né? Também. Ok. Beleza. Então, primeiro aqui no column a gente vai chamar o nosso elevated button. No onPressed vai ser o método que nós vamos criar o primeiro dialog, né? Então, o filho aqui é o nosso nome, né? Então, vou chamar de dialog. Só custom, vou chamar de custom dialog. Enquanto isso, eu já vou deixando aqui meu simulador. Acho que já está aberto. Ah, já está aberto, beleza. Então, vamos criar uma nova
um novo arquivo Dart aqui, vou chamar de custom dialog. Então ele é uma classe, vou importar o material antes. Material, então é uma classe, vou chamar de custom dialog. Opa, vai estender o próprio dialog, nós já temos. Beleza. Como eu estou estendendo o dialog, eu tenho a opção de estender também os métodos que estão disponibilizados dentro do meu dialog. Então como que a gente faz isso, né? Então primeiro, a gente tem que lembrar que toda classe ela tem um método construtor, né? Então esse método construtor, ele tem o mesmo nome da classe, né? Então esse é um padrão do Flutter. Então vou chamar aqui de custom dialog. E esse custom dialog ele tem o super, né? Que é para poder eu ter acesso aos métodos disponibilizados da classe dialog, né? Então, aqui dentro de super, vocês vão observar aqui que se eu tentar, por exemplo, usar um recurso dele aqui, que tem disponível shape, olha lá, já vai aparecer aqui para mim, ó, shape. Então, qualquer letra que eu digitar aqui, que tiver disponível, ele vai aparecer para mim. Então, vamos usar o shape. Então, a gente tem algumas formas dentro de shape para serem utilizadas, né? Eu vou deixar as bordas não tão quadradas, vou deixá-las um pouquinho suavizadas, né? Então, a gente tem a opção de usar o Rounded Rectangle Border. E esse Rectangle Border a gente precisa passar para ele tem uma propriedade chamada Border Radius. E esse Border Radius, por sua vez, ele tem Border Radius ponto circular, e aí a quantidade quantidade de arredondamento que eu vou precisar, né? O diâmetro mesmo. Então, vou colocar aqui 15, ponto vírgula, beleza. Então, ele já vai estar as bordas arredondadas. Então, aqui a gente está criando o nosso próprio dialog, um custom dialog. Então, como se nós estivéssemos criando um dialog, só que eu estou aproveitando os métodos do super aqui. Então, utilizei aqui já o shape. Poderia aproveitar outros métodos que eu tenho aqui dentro dele, né? Então, vocês podem brincar aqui com essas opções. Eu estou usando o shape, mas todos esses aqui também estão disponíveis caso vocês tenham interesse, tá? Tinha um que eu gostava de utilizar, que era o barrier, mas eu tô achando que na última atualização eles acabaram tirando ele, que eu não tô vendo mais ele aqui. Mas ele servia para quando a tela entrasse, o pop-up aparecesse, esse dialog aparecesse, ele não saísse da tela enquanto eu não clicasse fora, né? Tipo, ele não saía, mesmo se eu clicasse fora, ele não saía da tela. Então eu acho que ou alguma restrição do iOS, alguma coisa assim, que daí eles preferiram tirar. Eu não encontrei esse recurso agora. Se alguém encontrar depois, vocês mostrem pra mim também, tá? Então, fora isso, eu posso chamar aqui um child, e dentro desse child, aí sim eu vou gerar um container, né? Que é de fato onde esse shape será arredondado. Então, vou passar aqui a altura, vou colocar aqui 300 pixels e a largura 300 pixels também. E lembrar que esse meu container, ele também tem um child, né? Então, dentro desse child, aí eu chamo um column, e esse column ele tem disponível um children. E aqui dentro desse children eu posso colocar todos os elementos que vão estar disponibilizados dentro do meu custom dialog. Então, por exemplo, vamos supor que o primeiro aqui seja um text, que seria o título, né? Título da aplicação. Só que daí todas as vezes que eu for tentar usar o custom dialog, por exemplo, se eu for usar numa tela da home e depois for usar numa tela de contato, eu vou ter que vir aqui, duplicar esse arquivo, essa classe custom dialog, dar um outro nome aqui, por exemplo, contact page, e deixar um para home screen e outro para contact page, né, ou contact screen. Isso é ruim, porque você não está componentizando ele, desacoplando ele o suficiente para reaproveitar a mesma classe. Então, como que a gente faz isso? Em vez de eu passar um título aqui já específico, eu passo o título genérico através de uma variável que eu vou receber dentro do meu custom dialog. Né? Então, eu poderia criar aqui uma string título. Então, em vez de passar o título aqui, eu passaria essa variável na chamada do meu custom dialog lá dentro da minha home screen, aí eu passaria o título. Então, título, tudo minúsculo. Beleza. Então, eu tenho um texto, vamos dar uma melhorada nesse texto, né? Vou colocar um padding nele aqui, de 32, aí a gente vai organizando conforme vocês acharem melhor, né? Por exemplo, eu quero outro texto agora, com a descrição, né? Eu poderia passar aqui também, string descrição, beleza? E aí a gente vai customizando o nosso app, né? Então, eu tenho aqui o título, eu tenho a descrição, e aí eu poderia ter um ícone para fechar, né? Também, icons, beleza? Eu poderia ter um ícone aqui para representar o fechamento, né? Posso também usar um padding nele, de 32, e aí vocês vão construindo o dialog de vocês, né? Então lá na nossa home screen, então agora aqui na minha chamada, né? Do meu OnePressed, o que eu vou fazer, né? Eu tenho já criado ele aqui, né? Tá tudo ok. Aí a gente tem que usar agora um comando chamado show dialog, e aí ele já cria o contexto aqui da aplicação, que vem do nosso build context. A gente passa isso para o nosso builder, e aqui dentro desse meu show dialog, ele espera um return. Então agora nesse return que a gente vai passar o nosso custom dialog, e aí ele já vem preenchido para mim, ó. Preciso que você me passe um título e uma descrição. Então o título, vamos colocar aqui, né? Vou colocar o próprio nome, custom dialog, e a descrição. Primeiro componente de dialog, vou colocar assim, componente customizado para dialogs.
A gente vai ver outros prontos já para vocês usarem, mas estou mostrando que é possível vocês criarem um de vocês, né? Ah, outra coisa, aqui no Custom Dialog eu criei um ícone para fechar, né? Só que a gente não adicionou nada nesse ícone, né? Então como que ele vai estar executando esse fechamento, né? Posso envelopar esse icon aqui com o Gesture Detector. E esse meu Gesture Detector, ele tem o OnTap, né? O método OnTap disponível. Então, OnTap. E aí no OnTap, o que eu poderia pedir aqui? Eu poderia chamar meu Navigator, né? Navigator.ofContext.pop. A gente tem um problema, viu que ele ficou em vermelho aqui, ó. Tá pedindo para importar até o Dart.js, mas não vai resolver. Ele tá falando, olha, não tem contexto aqui na minha aplicação. Então, como é que você tá pedindo contexto se tá chamando contexto da minha aplicação se não tem contexto aqui, né? A gente tem uma classe com método construtor do super, que está herdando o dialog do pai, só que nós não temos um contexto para puxar. Então, o que a gente faz? Nesses casos, a gente pode passar aqui o context direto, só passa context mesmo. E lá na nossa home screen, aqui a gente consegue passar, ó, uma vez que nós já temos o context aqui, né, na chamada do show dialog, nós temos tanto o contexto global da aplicação como o contexto local do nosso builder, eu posso chamar esse context aqui. E eu não preciso descrever se é esse, o seu é esse, ou né, o que é referente a esse build context, mas é suficiente eu passar qualquer contexto local ou global que o próprio Flutter vai conseguir localizar qual que é o contexto, tá? Então, custom dialog, componente customizado, beleza? Tá ok, então aqui a gente já está dando um pop dentro do nosso custom, né? Aqui, então tá ok. Vamos testar agora? Deixa eu mandar executar. Enquanto ele vai executando ali o primeiro, né? Pra gente não perder muito tempo. Então eu vou, acho que já foi, mas eu vou duplicar esse meu primeiro elevated button aqui. A gente vai usar a mesma estrutura, só que em vez de a gente retornar agora o custom dialog, a gente vai retornar o segundo, que é o simple dialog, né? Outra coisa, faltou dar um center aqui nesse column, né? Deixa eu envelopar ele aqui. Center, beleza? Então agora esse segundo vai ser um simple dialog. Então a gente apaga esse return inteiro aqui e retorna agora o simple dialog. E aqui ele já vai mostrar pra mim, se eu passar o mouse, deixa eu só colocar o conteúdo aqui, ou se eu acessar ele diretamente, né? Eu vou mostrar o que ele tem. Então ele tem um title, então já vem com algumas coisas preenchidas. Ele tem um children, eu posso preencher com as mesmas que eu coloquei lá dentro do meu custom. Ele já tem um shadow color, um elevation, background color. Ele já vem com algumas coisas, shape, né? Previamente definido, mas que você também pode acessar e mudar, né? Mostrei esse custom justamente para que vocês saibam que tem a opção de você fazer totalmente customizado, né? Então, sample dialog, e aí ele tem um children também. Então esse children eu vou passar os mesmos que nós temos aqui. Vou colocar aqui, não, vou colocar só o ícone e a descrição aqui, a gente poder ver a diferença, né? Tenho aqui, então, em vez de passar variável, aqui eu vou passar descrição do sample dialog. Então, usando o erro aqui, é o fechamento que está faltando. Aí, beleza, parênteses, deixa eu refatorar esse código aqui, para deixar mais bonitinho, organizado, né? Então, mandar rodar. Então, a gente tem agora o Custom Dialog e o Simple Dialog. Então, quando eu clico no Custom, ele abre aqui para mim, ó, Custom Dialog. Componente customizado para Dialog, então é meu título, minha descrição, e aqui o ícone que eu coloquei para fechar, poderia ser um botão, sem nenhum problema. Aquele recurso que eu falei do barrier, tipo assim, quando ele deixa eu clicar fora e ele fecha, ó. Mesmo eu não clicando no X, ele permite. Antes eu tinha um recurso chamado barrier, que quando eu tentava clicar fora ele não fechava, porque eu tinha um botão aqui para confirmar a ação, por exemplo, né? Então, o Simple Dialog que eu tenho, ó, então Simple Dialog, então a descrição do Simple Dialog, então o mesmo formato, né? Você percebe que aqui o meu eu coloquei um radius maior, então ele está mais arredondado do que o meu Simple, que ele é menos arredondado aqui, mas eu usei a mesma estrutura lá que está dentro do Custom, né? Tá fechando, tá dando pop certinho. Beleza? Então, esses são os dois primeiros. Agora, vamos pro próximo aqui, que é o Alert Dialog. Então, pra gente ganhar tempo aqui também, vamos copiar esse primeiro elevator que está menor, né? Esse segundo aqui ficou grandinho, né? Coloquei aqui logo após o child, né, com simple dialog do meu elevated button. E aqui dentro, sim, eu vou apagar esse return. Acho que eu apaguei demais aqui, né? Beleza. Return. Agora o alert dialog. E aí é o mesmo processo, tá, pessoal? A gente pode abrir ele aqui, ó. Ele tem um icon, ele tem um title, ele tem um content, ele tem, é mais completo, né? Ele tem o actions, que representa o children, né?
Ele tem, deixa eu ver aqui outra coisa, scrollable, né? Se for muito grande, você poder rolar dentro do pop-up, desse alert dialog. Então, tem bastante coisa, então façam um teste para não ficar muito grande a aula. Tentem implementar alguns desses aqui. Então vamos só seguir aqui, título mesmo, né? Alert dialog. Já deu para vocês terem uma noção, né? Eu posso usar o actions aqui também. Né? Então aqui passar uma lista, aqui eu posso passar daí uma lista de widgets, né? Então vou colocar aqui um text só. Beleza. Poderia colocar um botão aqui também, né? 2 botões, elevated dentro dele, né? Elevated button, onPressed, child. Poderia, né? Eu confirmar e o fechar, por exemplo, né? Não vou implementar aqui, mas já dá para vocês terem uma ideia, né? Então faltou mudar o nome, né? Alert dialog. Então custom, simple, alert. Olha lá, então já ficou aqui, ó. Alert dialog, informações sobre e os botões, né? Então também dá para utilizar esse alert dialog aqui. Bom, aí a gente entra para os dois assim que a gente tem bastante uso dentro dos aplicativos, principalmente no Android, que é os meus pickers, né? O data picker, o date picker e o time picker, né? Deixa eu abrir o Git aqui rapidinho, só para mostrar para vocês um detalhe. Deixa eu abrir aqui. Ó, o que eu queria passar para vocês de detalhe é o seguinte. A gente chama aqui, ó, o anterior... Aqui, ó. Show time picker, eu não preciso mais, isso aqui é um erro que eu percebo assim que às vezes acaba acontecendo, né? Até esses três primeiros a gente chamou o show dialog, né? Mas os dois últimos a gente não chama o show dialog, a gente chama já o show time picker e o show date picker, tá? Que eu tô passando os valores para variável, depois eu vou explicar para vocês o que eu tô fazendo aqui. Mas o que vocês precisam saber, né, que os dois eu tô passando para variável. Mas o que eu preciso que vocês saibam é, não precisaria disso aqui, não precisaria nem do retorno, na verdade, né? Então dentro do meu elevated button mesmo, eu não chamo o meu show dialog. Eu já chamo diretamente o meu show time picker e o meu show date picker. E aí já preencho ele com as informações necessárias, tá? Então fica um alerta aí para vocês não ficarem travados em algum erro. Então eu vou criar mais um elevated button. Vou colocar o child dele primeiro. Time picker, que é o nome mesmo. Eu coloquei aqui time picker dialog. Vou colocar tudo como dialog, os nomes. E aí aqui dentro do onPressed, a gente vai chamar o nosso esse método aqui, né? Show time picker. Então, show time picker. E ele já vai trazer preenchido aqui para nós o contexto e a data inicial. Isso aqui é fácil, né? Então, o que é esse initial time, né? É a data que ele vai pegar na hora que abrir, né? Na hora que eu clicar sobre o botão elevated button, ele vai chamar o show time picker, que já vai cuidar de toda a parte dos horários, aquele reloginho que a gente viu e tal. E ele vai criá-lo dentro da nossa árvore de contexto e vai passar o tempo inicial. Qual que é o tempo de abertura dele? Então, a gente pode, para facilitar, a gente pode colocar aqui o time of day. Time of day é variável aqui. Pronto, atributo. Now, né? Então, tem um método now aqui. E aí, pronto, ele já vai pegar o horário atual que estiver rodando no nosso dispositivo aqui, no nosso emulador, né? Então, vamos mandar atualizar aqui. Aí apareceu, né? Time Picker Dialog. Clico aqui sobre ele, ela já traz para mim o horário de 8h31. E aí já todo manipulável aqui para mim, tá? Professor, mas eu gostaria de pegar esse horário, né? Então, foi o que eu fiz lá no Git. Como que a gente faz isso, né? Eu preciso daí criar uma variável, né? Então, a gente pode ir lá no nosso... aqui em cima, né? Depois do nosso state. E eu crio uma variável, né? Então, para ele, nesse caso... ele espera uma variável do tipo tempo, né? Então a variável do tipo tempo que nós temos, a gente pode utilizar essa time of day, ou aqui, por exemplo, eu usei a time of day mesmo. A gente pode inicializar ela com o horário atual, né? Então time of day, crio aqui o nome da variável, né? Our selection, por exemplo, igual eu fiz lá no Git, igual aí eu chamo meu time of day, atributo aqui c.now, né? Para pegar o momento atual, para a gente não deixar ela vazia na inicialização da aplicação, né? E aí aqui no nosso time picker dialog, aí em vez de eu chamar ele diretamente aqui o meu show time picker, eu chamo agora a minha variável, né? Our selection igual, e aí eu preciso aguardar esse valor ser capturado pela seleção do meu usuário. Então a gente tem que usar um await aqui. Para usar o await, a gente vai reclamar aqui, né? Que primeiro eu preciso garantir que não vai ser nulo, né? E depois para poder usar o await, eu preciso adicionar o async aqui dentro do meu onPressed. Beleza. Vocês lembram para que é isso aqui, né? Para que é esse operador aqui? Então, para garantir que eu vou receber de fato um valor aqui, tá? Então, tranquilo aqui, se a gente voltar aqui e executar só para ver que está funcionando. Então, time picker, aí eu vou selecionar aqui o horário, ok, beleza. Vamos printar o valor dessa variável para poder ver se ele está pegando, né? Então, print
Opa, estou dentro aqui do... Tem que estar dentro da função. Aqui, print. E aí vou chamar aqui o meu hour selection. Hour selection, ponto. Aí eu posso pegar a hora aqui, né? Por exemplo, a hora separada. Hour selection, ponto, minute. Pra gente ter o valor direto separado, né? Nesse meu print. A hora selecionada, vou colocar assim, a hora selecionada foi. Beleza? Então pra gente ver no nosso console aqui, se tá pegando certinho esse horário, né? Então time picker, vou deixar aqui 8h34 que é o horário do celular, ok. Olha lá, ele retornou pra mim, a hora selecionada foi 20h34. Por que 20h34? Porque tá em PM aqui, se colocar AM, aí ele vai me retornar aqui 8h34 da manhã, certo? Beleza. Então dando sequência aqui, vou criar outro elevated button, mesmo procedimento. Child, vou chamar agora de date picker dialog. E dentro do meu onPressed, aí a gente vai chamar agora o método show date picker. E aí ele tem alguns itens a mais aqui, mas o contexto a gente já conhece. O initial date é essa data igual aqui, é a mesma coisa. É a data atual que a gente vai capturar. Você vai deixar eu pegar o datetime. Preciso pegar o datetime.now, que é melhor, né? Porque aqui tem a data também, né? Daqui eu estaria pegando só a hora, e aqui eu preciso pegar a data também, né? Então aqui ele já pega tudo usando o datetime.now. Aí o first date, aqui esses dois são o intervalo que o calendário vai aceitar. Tipo, se eu quero que ele não aceite datas anteriores aos anos 2000, eu vou colocar aqui date, time, e o ano, 2000. E a última data que eu vou aceitar. Essa data, date time, você tem que colocar sempre um ano posterior ao fechamento do calendário anual, né? Então, para a pessoa poder selecionar até o dezembro de 2023, eu preciso colocar 2024 aqui, que ele vai fechar ali em janeiro, de 31 de dezembro de 2023, tá? Beleza, então a configuração dele é apenas isso. Vamos rodar aqui para ver se ele está funcionando. Route Reload, ok? Então já apareceu aqui para mim, Date Picker Dialog, eu clico sobre ele, ele abre meu calendário aqui, né? Então eu posso selecionar, né, aqui. Vocês vão ver que eu tenho o ano aqui, ó, eu tento arrastar, ele só deixa disponível para mim o ano 2000 até o 2024, né? Só que 2024 eu não vou conseguir selecionar nada aqui, tá? Então, essa é a forma de utilizar, a forma correta de se utilizar. Os dois recursos estão em inglês, mas depois é uma questão de configuração do bloqueio do aparelho, e aí depois eu vou mostrar isso para vocês, tá? Para não deixar a sala também muito grande. Beleza, então esses são os 5 componentes que eu gostaria de, né, falar um pouquinho com vocês hoje. Vale ressaltar, né, a passagem do contexto, que eu não tenho return nesses dois tipos aqui. E se eu quisesse capturar aqui, por exemplo, só a data, né, eu precisaria de uma variável, como a gente fez aqui, né? Então seria do tipo datetime, date selection, datetime now. Mesma estrutura. E aí aqui o mesmo procedimento, né? Eu preciso tornar essa função uma sync. Preciso chamar aqui o meu date selection e passar um await aqui para ele, né? Vai reclamar aqui que eu preciso confirmar que ele vai sempre ter um valor, né? Não vai ser nulo. Então ele já vai, eu mandei adicionar aqui, ele já trouxe para meu operador ao final da linha. Então vamos inicializar. Vamos dar um print também, né? Para poder ver esse resultado, né? Então tem que ser dentro do meu método onPressed. Então print. E aqui a gente passa o date selection, variável, né? Date selection. Ponto. Aí eu posso pegar quebrado cada dia, né? Então vamos construir aqui dia, day. Vou copiar aqui. Tem outras formas de fazer, tá, pessoal? Estou pegando a mais fácil aqui pra gente não gastar dia, mês e ano, né? Dia, mês. Só uma barra aqui, coloquei duas. E o ano. Year. Beleza? Então vou executar o download reload. Vou aumentar um pouquinho o console aqui. Data picker, tá 24 hoje, né? Vamos pegar aqui dia 19, ok. Quando eu aperto ok, ele retornou aqui pra mim, 19 de 4 de 2023. Então ele tá capturando ok. E eu consigo já trazer essa variável, utilizar esses valores, né? Se eu precisasse mandar para um banco, por exemplo, né? Já poderia chamar o método do banco aqui e já salvar essa data, né? Caso seja necessário, por exemplo, a pessoa está fazendo um cadastro, né? Precisa da data de nascimento, puf, eu clico aqui, a pessoa seleciona a data de nascimento. Claro que eu não deixaria 2000 aqui, né? Eu aumentaria o range aqui para 1950, que eu acho que não tem mais, lá 40, né? E aí eu atualizaria aqui. E a gente teria aqui, ó, até 1940. Né, o calendário. Então, por exemplo, a pessoa for selecionar a data de nascimento dela, né? Abril, dia 4. Né, ok. Beleza, eu tenho retorno aqui, ó, 4 de 4 de 1940. Então já poderia salvar essa informação, chamar já um método para salvar isso no banco, essa data de nascimento dessa pessoa que estaria criando essa conta, tá? Então, pessoal, além desses aqui, agora faltou o último que eu comentei lá no início da aula, que é o About. Deixa eu ver se ele ainda está disponível aqui. Nós vamos criar um novo elevated button, onPressed, child, text, acho que é About dialog. E aqui dentro, aí eu chamo show about dialog. Acho que ele está disponível ainda. Só passo o contexto, que é obrigatório. Deixa
Deixa eu ver aqui se eu preciso chamar mais alguma coisa. Não é obrigatório. Tem o Children também disponível. Beleza. Acho que é isso. About Dialog, vamos clicar aqui nele. Então ele abre aqui já o meu pop-up e ele já traz dois botões já ativos, né? Que é o Close e o View License. Quando eu clico em License, ele já traz uma página aqui para mim, que é todas as licenças que o Flutter utiliza, né? Se você precisar em alguma situação descrever tudo que está sendo utilizado, ele já traz aqui todas as bibliotecas, tudo que tiver envolvido com a construção da aplicação, ele vai trazer aqui. Então é bem extensa até a lista, né? Por termos tão poucos recursos aqui, mas tudo vai aqui para dentro, né? Então eu posso abrir aqui a licença do Async, né? Então aí vai falar um pouquinho sobre a distribuição, se pode utilizar, se não pode, quem pode utilizar, então vai estar tudo descrito. Isso pode ser necessário, por exemplo, se uma empresa tiver solicitado o seu desenvolvimento, né, se você desenvolver alguma coisa, e ele não quer que você utilize packages de terceiros, né, então ele quer que você garanta que utilize apenas packages do Flutter e packages da empresa. Então aí ele pode gerar, utilizando esse About Dialog, e ele vai gerar toda a listagem aqui dos elementos que você está utilizando dentro da aplicação. Então esse é um dialog também interessante de nós utilizarmos, né. Além dos dialogs, nós temos os snack bars também, só que eu não vou fazer nessa aula porque então vai ficar muito grande, eu vou deixar um pouquinho para frente, mas tem bastante recurso aí para vocês fazerem uma chamada, por exemplo, em qualquer item clicável e exibir alguma informação sem que seja necessário trocar de página. Fechou, gente? Então vou ficando por aqui, até mais!